Tudo em ordem. Então, gente, boa noite, né, para todos e todas e todes. A gente vai iniciar essa nossa última mesa de dia útil, né? Amanhã, última mesa que a gente vai ter nessa Semana dos Calouros. Amanhã a gente ainda tem a oficina que o Labogel vai ofertar sobre aula de campo com o Google Earth no Politécnico. E hoje a gente se reúne aqui para conversar um pouquinho sobre a geografia e o nosso papel na sociedade enquanto geógrafos, né? Eu acho que está todo mundo um pouco cansado, assim, a gente teve uma longa semana de atividades, de recepção, e a gente pôde conversar um pouquinho sobre várias coisas do nosso curso, né? E aí hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho com os nossos dois professores convidados, né? O professor Jorge e o professor Pedro, que são do nosso departamento, então vocês também vão poder conhecer um pouquinho melhor esses dois professores que vão dar aula para vocês ao longo do curso. Preparei um pouquinho aqui para apresentar os professores, né? Então, o professor Jorge, ele possui graduação. Professor, primeiro, desculpe pelo espanhol, porque o meu espanhol é meio grosseiro, assim. Mas o professor Jorge possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Valladolid, graduação em Geografia pela Universidade de Barcelona, mestrado em Geografia pela UEM, né, em Maringá, e doutorado pela Unesp de Presidente Prudente. Ele é professor aqui do Departamento de Geografia da UFPR, e da famosa disciplina de Geografia Rural, também Geografia dos Movimentos Sociais, e tem ênfase, então, em Geografia Agrária, né? Os principais temas de trabalho do professor são os conflitos pela terra, pelo território, os movimentos sociais no campo, povos e comunidades tradicionais, a questão agrária, a cartografia social, gênero decolonial e crítica do desenvolvimento. E ele também é coordenador do coletivo de estudos sobre conflito pelo território e pela terra, né, que é o Encontra, que vocês puderam também conhecer um pouquinho ontem na apresentação dos nossos laboratórios. E o professor Pedro, né, ele é graduado em licenciatura e bacharel pela Unesp de Rio Claro, né, também possui mestrado e doutorado na Unesp, e atualmente também entrou em 2019, né, eu já estava aqui quando o professor Pedro entrou no nosso departamento, como professor de geografia, de climatologia, né? E atualmente também faz parte do laboratório de climatologia, o Laboclima. Enfim, deixei um pouco aí aberto também para os professores se quiserem apresentar um pouquinho sobre a trajetória, né? Visto que também é parte do tema aqui que a gente vai discutir. Queria agradecer aos professores pela presença, por aceitarem o nosso convite, por dispuserem um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Também queria aproveitar para agradecer os dois pelo empenho na gravação dos vídeos aí de apresentação dos laboratórios. O pessoal gostou bastante, já dando esse feedback. Estava muito bonito na frente da câmera. E eu só queria pedir um favor para vocês, né? Que é manter a câmera desligada, deixar só o professor que estiver falando, ou só quem estiver falando com a câmera ligada, porque a gente está aqui com dois intérpretes, né? E aí a gente, desligando a câmera, consegue maximizar para o intérprete aparecer. A gente não preparou uma ordem específica, mas eu vi que o professor Jorge já desligou a câmera, né? E aí eu não sei se o professor Pedro não quer começar e depois a gente passa para o professor Jorge. Pode ser? Pode sim. Por livre e espontânea pressão, né, Jorge? Brincadeira. Aham, percebi, escapou rapidinho. Fica à vontade. A Brincadeira. gente combinou mais ou menos 25 a 30 minutos, mas também é da vontade de vocês, assim. Então Pô, eu que da hora. passo a Uhum. palavra para o professor Pedro. Perfeito. Obrigado, Gabi. Eu vou tentar não estender tanto, né? Porque eu sei que é uma sexta-feira, o pessoal já deve estar até meio que acostumado, meio cansado das apresentações. Mas, primeiramente, é um prazer a todos e todas que estão aqui poder fazer um primeiro contato com vocês, né? Afinal de contas, nós teremos, inclusive, aula durante esse semestre com os calouros. Eu sou responsável no momento
pela disciplina Interações e Dinâmicas Geográficas, e vai ser um prazer poder contar com todos vocês. Claro que, nesse momento, a gente vai iniciar, obviamente, essas primeiras aulas teóricas à distância, e conforme as questões, o ensino híbrido for evoluindo, quem sabe a gente não consegue ter um primeiro contato ainda nesse semestre, né? Ou mais tardar no começo do próximo semestre. Então, vamos acompanhando, monitorando, e a ideia é que pelo menos alguma coisa prática a gente consiga fazer nesse semestre ou mais tardar no próximo. Combinados? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder fazer uma breve apresentação que eu preparei para falar um pouquinho dessa questão da geografia da sociedade, né? Que eu acho que é extremamente importante para vocês que estão entrando e mostrar um pouquinho mais do curso, né? Das aplicações que a gente pode fazer. E eu separei um evento que está chamando bastante atenção aqui nesse ano, né? Que é a chamada, aqui a gente já pode usar esse termo, né? Que é a crise hídrica. Acho que todo mundo tem acompanhado nos meios de comunicação, na mídia em geral, que tem afetado não só o Paraná, mas o Paraná com grande destaque nessa crise. Curitiba, quem não é de Curitiba, quem não está nesse momento em Curitiba, só para explicar um pouco a situação, nós estamos passando por rodízio de água, né? Um racionamento de água desde março do ano passado, desde o dia 12 de março. Então já vai completar quase 1 ano e meio de rodízio. E eu estou falando de uma capital de um estado, né? Uma cidade grande com cerca de 2 milhões de habitantes, fora a região metropolitana, passando por uma situação como essa. Então, vamos lá, vou explorar um pouquinho essa temática, dando ênfase para a geografia, né? Então, vou compartilhar a tela, gente. Se der algum problema, eu peço, por favor, que vocês confirmem, combinados? Se possível, Gabi, alguém pode confirmar se está visualizando a apresentação? Tá sim. Tá certo, muito obrigado. Então, gente, o tema Geografia e Sociedade, né, que é um tema bem interessante, eu acho que o Jorge vai explorar um pouco mais a questão da geografia humana, né, principalmente com temática mais agrária. Então, eu separei para falar um pouco mais da aplicação da geografia e sociedade, muito mais voltada para a parte da geografia física, né, com ênfase, obviamente, na parte da climatologia, mas também em outras áreas importantes da análise ambiental, que eu acho que vai mostrar um pouco mais de algumas aplicações e estudos que vocês têm essa possibilidade de trabalhar. Só para mostrar um pouco, né, algumas coisas que a gente tem acompanhado esse ano, como, por exemplo, a questão da crise hídrica, né, da falta de água, as queimadas esse ano também estão bem intensas e outros fatores que, direto ou indiretamente, afetam as nossas vidas, né? Então, é importante ver que, quando a gente fala em geografia, a gente tem que pensar sempre na aplicação na sociedade, que eu acho que é um dos focos principais da pesquisa e do estudo na geografia. Então, antes de mais nada, qual seria esse objeto de estudo da geografia, né? E qual o seu grande diferencial em relação às demais ciências? Afinal de contas, quando a gente pensa um pouquinho, discute sobre a própria filosofia da ciência, um pouco dos conceitos básicos científicos, a gente tem que sempre pensar com carinho em relação a essa questão científica. O que a geografia se diferencia das outras? E por que a geografia é considerada uma ciência? Bom, eu não vou responder diretamente agora, porque ao longo da nossa conversa eu vou apresentando algumas ideias, algumas questões para responder essa pergunta, né? O objeto de estudo da geografia, o que ela se diferencia em relação às outras. Mas acho que as duas imagens aqui mostram um pouco, né? Algumas questões bem interessantes para a gente poder refletir. Uma delas aqui, por exemplo, acho que dá para ver bem a linha aqui na figura, né? A linha dividindo uma área de floresta e uma área onde a floresta está queimando. E, obviamente, que a queimada está avançando em direção a essa área de floresta. Quando a gente pensa em Brasil, boa parte dos incêndios causados aqui no Brasil, a maior parte é geralmente incêndios de origem criminosa, né? Ou incêndios causados pelo próprio ser humano. E aqui nessa outra imagem, é uma imagem de Curitiba, né? Que mostra áreas com maior adensamento populacional, por exemplo, regiões com prédios, edifícios, as grandes avenidas que concentram, então, esses grandes edifícios, muitos de alto padrão, em relação ao entorno da cidade, né? Então, a gente vê uma relação espacial no ambiente urbano aqui. Isso é bem interessante. Então, é uma pergunta simples e complexa, né? Ainda mais numa hora no local remoto como esse, como nós estamos acompanhando, mas provavelmente algo da relação... pode falar, perdão. Professor Pedro, é a Rafaela, eu vou fazer substituição com o Peterson? Perdão, não entendi. Sou a Rafaela, intérprete, eu vou fazer a substituição no revezamento, tá bom? Beleza, muito prazer. Vou tentar falar devagarzinho.
Não, tudo bem, eu só avisei, eu acho que o Peter não estava me visualizando, aí eu só... Beleza. Então, combinado. Então, gente, é uma pergunta simples e complexa, né? Ainda mais numa hora e num local remoto como esse, mas provavelmente algo da relação entre o ser humano e o ambiente ventilou na sua cabeça, né? Quando eu falei do objeto de estudo da geografia, não é verdade? Que a geografia ela se diferencia muito graças a essas duas questões. Uma delas entre relacionar o ser humano e o ambiente, ou seja, a sociedade e o seu entorno, e também tratar essa relação do ponto de vista espacial e temporal. Então, acho que é bem bacana pensar nessas relações, por quê? Porque a geografia ela se diferencia exatamente por isso. Quando ela passa a tratar essas relações do ponto de vista espacial e temporal, nós conseguimos analisar, avaliar e produzir conhecimento, produzir coisas que são aplicáveis e úteis para a sociedade. Um mapa, por exemplo, às vezes é um produto de uma pesquisa geográfica. E o mapa, ele é bem interessante porque ele sintetiza muita coisa numa linguagem própria, que é a linguagem cartográfica. A linguagem cartográfica, ela consegue mostrar muito bem, sintetizar muito bem esses conhecimentos geográficos. Isso é bastante importante para todos. Porque você consegue gerar um produto útil e que sintetize informações e são úteis para a sociedade em geral. Bom, uma relação que envolve diversos conceitos, né, como tempo, espaço, e para descrever e analisar essas relações geográficas, a localização e a atuação de ambos também é importante, né? A gente pode, sobretudo, entender tudo isso. Quando a gente entende essas relações, a gente entende uma relação, por exemplo, entre campo e cidade, uma relação, por exemplo, entre a chuva e as enchentes, uma relação, por exemplo, entre a variação de temperatura e as doenças respiratórias, por exemplo, a gente consegue produzir conhecimentos, produzir informações, produzir relatórios que são úteis para a sociedade. A gente pode mapear isso, pode aplicar isso para serviço público, pode aplicar isso para uma série de análises ambientais e por aí vai. E, obviamente, a repercussão disso tudo, né? Peguei algumas imagens aqui, por exemplo, muito mais voltadas para a questão da geografia física, né? Mas que a gente consegue ver que a dinâmica, por exemplo, climática, a dinâmica da atmosfera, ela tem uma repercussão direta na sociedade. Ela pode causar efeitos que afetam diretamente a vida das pessoas. Então, por que não entender essa dinâmica para, a partir disso, tentar evitar prejuízos ou impactos a essas populações? E tentar também mitigar, ou seja, o que o poder público pode fazer para mitigar ou, pelo menos, atenuar o sofrimento dessas pessoas. Se eu estou numa área, por exemplo, que é sujeita a eventos extremos, como, por exemplo, ventos fortes, entrada, por exemplo, de até efeitos de tornados ou outras coisas, o que eu posso fazer a partir disso, com essa informação? E como que eu posso detalhar em que época isso acontece, frequência, quando, por quê, qual que é a gênese desses episódios, ou se não, a seca, por exemplo, que é um outro fenômeno interessante, chuvas extremas que podem causar inundações. Afinal de contas, por que essa rua inundou e uma rua próxima a ela não? Quais são as variáveis que estão envolvidas nisso? O geógrafo pode produzir, por exemplo, um mapa de risco? O geógrafo pode, por exemplo, fazer um planejamento urbano para tentar evitar esse tipo de ocorrência? Curitiba mesmo tem planejamentos voltados para evitar enchentes, né? Inundações, alagamentos, enfim, que data do século XIX. O próprio passeio público surgiu a partir disso, no centro da cidade. Ou seja, é possível adotar medidas para isso? Quem que vai propor isso? Quem que é o profissional ou um dos profissionais que podem contribuir e propor coisas novas a partir disso? Então, o geógrafo entra exatamente nisso. Principalmente a parte técnica, né, voltada para o bacharelado, mas a educação também é fundamental. E por que é tão importante relacionar, então, o ambiente com a sociedade? Afinal de contas, por que é tão importante ter uma cidade arborizada? Porque é importante você planejar a distribuição das casas, dos locais, fazer um planejamento urbano, relacionar tudo isso com
o que envolve esse ambiente. Porque, afinal de contas, a sociedade, ela não está livre, entre aspas, da natureza. Ela não, apesar de hoje em dia existir uma relação de domínio sobre a natureza, esse domínio, até que ponto ele existe, né? Até que ponto ele vai predominar. É bem interessante você analisar tudo isso e antever, né? Ou seja, planejar para evitar o quê? A geração de crises, a geração de problemas, a geração de impactos. E quem sofre geralmente com tudo isso é a população. Ruas arborizadas, por exemplo, são importantes por quê, né? Um dos fenômenos, por exemplo, que a gente observa são as ilhas de calor ou ilhas frias, mas não só isso, né? Toda a importância ambiental, ecológica disso tudo. E o clima é uma das vertentes da ciência geográfica, né? Muitas vezes ele não é algo tão visível nos elementos da paisagem, mas nós o sentimos. A gente consegue, obviamente, observar a atmosfera, né? Observando o próprio céu, e vendo a variação das nuvens, a ocorrência de precipitação, das chuvas. Nós sentimos o calor da nossa própria pele, né? A variação da pressão atmosférica a gente pode não sentir tanto, mas a gente consegue, tem sensores no corpo que conseguem captar isso, né? O ouvido fechar, às vezes, é um indício disso. E a própria paisagem reflete essa dinâmica. Isso é bem interessante. Uma região de balneário, por exemplo, uma praia, também faz parte dessa dinâmica. Nós temos aqui pessoas desfrutando do ambiente aberto, com a dinâmica das marés, a questão da marítmica. Nós temos clima aqui em volta. Em volta dessa praia nós temos morros, né? Que cercam essa região, onde dentro desses morros nós temos vegetação, que está lá, existem seres vivos, flora, fauna, habitando aquela região. Aqui nós temos também, além dessas pessoas desfrutando, nós temos comércio, aqui um restaurante, uma barraquinha, seja lá o que for, pessoas com guarda-sol, interação entre essas pessoas, realizando atividades como pesca. Tudo isso, gente, está integrado, está interagindo entre si. Isso é um sistema que a gente pode observar que existem relações. E essas relações envolvem sociedade, ou seja, as pessoas e o ambiente à sua volta. Por que elas estão aqui nesse momento desfrutando e não foram para outros locais? Tudo isso pode ser analisado, pode ser interpretado, pode se gerar produtos a partir disso. Não só mapas, né? A geografia produz muito mais que isso. A própria informação gerada é muito útil para o planejamento e para outras áreas. Peguei uma citação bem interessante do Aristóteles, isso antes de Cristo, né? 355. Mas se os rios surgem e perecem, e se as mesmas partes da terra não são sempre úmidas, o mar também deve mudar de acordo. E se em alguns locais o mar recede, enquanto que em outros ele avança, então, evidentemente, as mesmas partes da terra como um todo não são sempre mar, nem sempre terra, mas todas mudam com o processo do tempo. Olha que bacana, nesse momento já existia uma visão na interpretação da paisagem em que você pode fazer uma relação de tempo e espaço. É isso que nós chamamos que é o olhar do geógrafo, né? Uma visão geográfica do ambiente, onde você consegue fazer essa relação em que o tempo ele também muda a paisagem. O tempo é uma importante variável, o espaço é outra. E fazer essas relações cabe ao geógrafo fazer e interpretar tudo isso. Isso é bem bacana. Por exemplo, além da questão da Covid-19, né? Qual é a grande crise que estamos passando nesse momento? Eu peguei uma reportagem aqui do site da Câmara Municipal de Curitiba, né? Que inclusive eu ajudei a elaborar essa reportagem, juntamente com a repórter Fernanda Fugiato. Vocês podem depois acessar, mas é só escrever Crise Hídrica 1, afinal estamos enfrentando a pior seca da história, na Câmara Municipal de Curitiba. Bem interessante essa reportagem, a gente fez um levantamento histórico desde o século XIX, né, com dados e informações, enfim, para analisar um pouquinho essa questão da crise hídrica, né. Isso foi ano passado, e ela ainda perdura. É interessante que antes, as crises, as secas, né, falta de água em Curitiba, como nós não tínhamos um sistema de reservatórios, um sistema que segurava a água em momentos de pouca chuva, para então abastecer a população em momentos de abundância, de chuvas, existe até uma profissão, que são os pipeiros. Alguém sabe o que são os pipeiros? Pensa em pipeiros de pipa, né? Mas na verdade eram pessoas que circulavam pelos bairros com tonéis de água e forneciam água potável à população.
vendiam essa água de casa em casa, né? Hoje ainda temos entregador de galão de água, outras coisas, mas mudou um pouco, né, o caráter. Que essa água não era apenas para o abastecimento, água para beber, né? Também é utilizado para outros fins. Hoje, obviamente, que essa profissão está extinta, né? Que pelo menos na nossa cidade. Às vezes, a dinâmica atmosférica excepcional pode transformar rapidamente a paisagem, como é o caso dos eventos de chuvas extremas. Isso aqui é uma foto tirada lá eu acho que não é Blumenau aqui, acho que é próximo, mas é lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em 2008, quando o rio Itajaiaçu praticamente alagou, enfim, teve uma grande enchente, uma inundação forte nessas áreas, e olha só o número de bairros afetados pela enchente, né? E obviamente com o prejuízo, as consequências de tudo isso. Eu estou falando de Santa Catarina, bem próximo daqui, né? Deve dar umas 2, 3 horas de viagem. Então, todas as áreas no Brasil estão sujeitas a eventos extremos, e muitas delas associadas a chuvas. Ou, uma das consequências lentas dessa dinâmica do ambiente e do próprio clima são o fenômeno das secas, né? Que a gente tem visualizado aqui na região de Curitiba. Por exemplo, a represa do Passaúna, né? Com volume de água bem abaixo do normal. Essa foto é bem interessante porque tem um cartaz aqui, né? Essa água vai faltar nessa torneira. Economize. Só que, na verdade, depois eu vou falar um pouquinho que não é só isso, né? Existe toda uma dinâmica onde o ser humano também está envolvido nisso, né? Que são represas construídas pelo ser humano, com foco em abastecimento urbano. Porque, afinal de contas, você sabe o que é uma seca? Existe uma classificação bem clássica, né? Alguns colocam a seca ecológica, né? Mas, enfim. E, basicamente, a seca meteorológica está associada às chuvas, né? Ou seja, chover abaixo do normal, abaixo do habitual, numa determinada região por um longo período de tempo. A gente causa uma seca meteorológica. Que repercute na agricultura, que é a seca agrícola, nos rios, né, nos reservatórios, configurando uma seca hidrológica, e, obviamente, na vida das pessoas, configurando uma seca socioeconômica. No Brasil, até uns 15 anos atrás, seca era muito associada à região do Nordeste, né, principalmente a região do semiárido nordestino. Só que desde 2013 e 2014, nós temos observado que a seca também afeta os grandes centros metropolitanos do país, né? Como, por exemplo, tivemos em 2014 e 2015 em São Paulo, Curitiba e outras áreas também, muito distantes, por exemplo, da região Nordeste. A seca hidrológica é um grande problema, por quê? Porque mesmo que volte a chover próximo da média, próximo do habitual, ela é lenta para se recuperar. Então, depois que configura uma seca hidrológica, os reservatórios estão em níveis abaixo do normal, é muito difícil recuperá-los em curto prazo. Isso gera muito problema na população. Então, seca é a mesma coisa que estiagem? Na verdade, não. Seca e estiagem são termos diferentes. A seca em si, ela tem um conceito mais amplo. A estiagem, ela ocorre todo ano, que é o período, geralmente, aqui no clima tropical, né, ou mesmo no clima subtropical, próximo dos trópicos, aqui na nossa região, por exemplo, mas mais especificamente na região central do país, né, principalmente eu estou falando dos estados de Goiás, Minas Gerais, uma parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, né, onde nós temos a predominância do clima tropical clássico, em que nós temos uma primavera e um verão muito chuvoso, com chuvas abundantes, e geralmente um outono e um inverno seco, onde praticamente não chove nessas regiões por longos meses. No máximo uma ou duas chuvas, assim, episódios de chuva nesse período, dependendo da região e da área, né? Lá em Brasília, os caboclos tinham até um ditado, uma frase clássica, né? Que são assim, mais ou menos, os meses com R, a letra R, né? Os meses com a letra R são os meses que chovem. Meses sem R, não chove. Que meses são esses? Maio, junho, julho, agosto. São os 4 meses que não tem a letra R, coincidindo com o período da estiagem. No entanto, quando a estiagem é muito severa, pode configurar uma seca, que ela acontece a longo prazo. Aqui algumas reportagens do ano passado, só para mostrar que, enfim, frente para a seca de 40 anos, nenhum modelo previu essa seca, que teoricamente é mentira, mas enfim, sem chuva, Sanepar vai engrandecer o racionamento de água, etc. Ou seja, estamos sim passando por uma condição de seca em Curitiba, né, em algumas regiões do Paraná, que levou o governo
a decretar mais de uma vez situação de emergência hídrica em todo o Paraná. Esse ano decretou de novo, agora em agosto. Então, nós estamos, nesse momento, sob um decreto de seca, de emergência hídrica. Isso até uma análise aqui de 100 anos de dados, né, para mostrar um pouquinho quando que ocorreram secas, né, severas. A intensidade dessa seca, ela supera muito, né, outras, mas em termos de duração, nós tivemos outras com intensidade parecida na década de 80 e nos anos 1930, por aí vai. Enfim, tivemos outros episódios de seca também. Eu não vou entrar em detalhes desse gráfico, mas depois eu posso, nas perguntas, falar um pouco mais sobre ele, se alguém quiser. Então, a estiagem completa 10 anos, né, ampliação rodízio, e, enfim, só as chuvas, né, que podem recuperar isso segundo a própria Sanepar, né, que é a companhia de água que abastece no momento. Então, pleno abastecimento depende da ocorrência de chuvas significativas que recompõem as vazões de rio e poços. Essa declaração foi 6 de maio de 2020. Nós estamos agora no final, quase no final de 2021, né? Quase em setembro de 2021. Faz mais de um ano essa declaração aqui. Só para ter uma ideia, para comparar como foram as chuvas do Paraná no ano passado, nós temos aqui na esquerda um mapa mostrando. Esse mapa que eu fiz junto com alguns colegas de iniciação científica aqui do Laboclima, do Laboratório de Climatologia. A gente produziu alguns mapas, entre eles esse aqui, olha. Ainda falta alguns detalhes, tá? É só um preliminar, mas mostra a precipitação média no Paraná, desde 77 até 2020, então temos uma longa série histórica de dados, e a média das chuvas aqui no Paraná é essa, onde a região mais chuvosa no Paraná, em termos de média de chuvas, é essa região aqui, olha, que é a região do litoral, beleza? Então, a região mais chuvosa do Paraná inteiro é o litoral, principalmente, olha, quanto mais próximo enfim, do litoral, mais chuvoso vai ficando. Afinal de contas, é mais entrada de umidade, enfim. E também uma outra região muito chuvosa no Paraná é o sul do estado, a região dos Campos de Palmas, dentre outros aqui. A região que menos chove no Paraná, em termos de média, são essas duas aqui, olha. O norte, já na fronteira com São Paulo, em torno de 1.400 milímetros por ano. E, olha que interessante, a região de Itacuritiba, que está em torno de 1.500 a 1.400 milímetros por ano de chuva, é exatamente onde está a região metropolitana de Curitiba. Então, a região metropolitana de Curitiba está, sim, numa das áreas menos chuvosas do Paraná, em termos de média. Claro que varia de ano para ano. Então, é bom se tocar com isso, né? Claro que os reservatórios, as nascentes estão na Serra do Mar, mas, enfim, a nossa região não é tão chuvosa assim. Mas olha que bacana, a média registrada de chuvas, perdão, isso aqui não é média, isso aqui é o dado total, o total anual registrado em 2020. Basicamente, todo o Paraná, comparado com esse mapa, olha, dá para ver que a chuva no Paraná foi muito inferior à média, né? Claro que o litoral continuou mais chuvoso, né? Porque, afinal de contas, é uma área mais chuvosa, mas não chegou a extremos que passam de 3.000 milímetros. Em compensação, a região de Curitiba ficou em torno de 1.000 milímetros, mais ou menos, de precipitação. 1.000 a 1.100 milímetros em média. Só para explicar, gente, 1 milímetro seria equivalente à altura de 1 milímetro de chuva, né, de água, caindo a cada metro quadrado, né? Então, vamos dizer assim, 10 milímetros seria a altura de 1 centímetro de água, uma poça de 1 centímetro de água, para cada metro quadrado. Só que se você pegar uma cidade, você não tem 1 metro quadrado, você tem quilômetros quadrados, né? Então, você multiplica tudo isso. Quantidade de chuva que caiu em determinado local. Se em média cai 1.500 e caiu só 1.000, a gente está falando que choveu na região de Curitiba 2/3 do que chove em média. Então, foi realmente abaixo do normal. Isso é ao longo de todo o ano, né? Distribuído. Nós temos meses mais secos, meses mais úmidos. Nós temos variabilidade. E quando eu falo variabilidade, olha que bacana essa notícia. 9/2 de 2020. Lá no portal do G1. Carro cai em córrego após ser levado por enchente em Curitiba. Peraí, professor, você está dizendo que Curitiba está passando por seca, crise hídrica, falta de chuva e tudo isso, e teve enchente em Curitiba em 2020? Sim. Inclusive, essa enchente foi até famosa, né? Saiu na televisão e tudo mais, porque arrastou um carro em direção ao Rio Belém. Choveu muito na região do estádio lá do Paraná mesmo, né? Que é o do Dorival Brito, perto da Vila Capanema. E acabou arrastando, inclusive, um carro em direção ao rio, né? O carro foi achado um dia depois no Rio Belém.
a praticamente quase 1 quilômetro do estádio, onde o dono, no caso, tinha parado o carro para assistir uma partida de futebol, né? Foi exatamente durante o jogo que a chuva intensa caiu. Mas afinal, se está faltando água em Curitiba, como funciona o abastecimento de água na região metropolitana? Basicamente, não adianta chover na cidade de Curitiba. Por quê? Os 3 principais sistemas de abastecimento urbano da cidade, eles não estão localizados, pelo menos, exceto uma pequena parte, no município de Curitiba. Eles estão localizados na região metropolitana. A subbacia do Passaúna, né, onde uma parte, sim, coincide com o município de Curitiba, mas a grande parte não. O Iraí e Piraquara, 1 e 2, né, que basicamente também não estão nos limites municipais de Curitiba, estão mais próximos de Piraquara e outros municípios, Pinhais, enfim. Existe um outro sistema que está sendo construído nessa região aqui mais ao sul de São José dos Pinhais, que é o sistema Miringuava, que deveria estar pronto já, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Então, essa aqui. Então, professor, onde que tem que chover para resolver crise hídrica em Curitiba e acabar com o racionamento? Adianta chover e dar enchente na cidade? Não. Tem que chover nessas 3 áreas em destaque aqui. Olha que bacana. Então, quando a gente fala em conhecimento geográfico, eu estou falando de delimitar essas subbacias, eu estou falando de considerar as áreas urbanas, eu estou falando de considerar... Isso aqui em volta, atrás, a gente é uma imagem de satélite. E esse satélite aqui é brasileiro. É o Cibers, o Cibers 4A. Ele tem uma excelente resolução. Ele é sino-brasileiro, na verdade. Ele é uma parceria que o INPE tem junto com a China. Já está na 4ª geração, né, o Cibers 4A, na verdade. E é um sensor muito bom. E essa imagem aqui, olha, que vocês veem no fundo, não é Google Earth. É uma imagem com satélite brasileiro. Então, a gente tem uma valorização também na ciência. É importante ressaltar e valorizar essas pequenas coisas que nós temos, por quê? Para levar isso a longo prazo, né? Fortalecer essas áreas e não enfraquecer. Então, que bacana. Você consegue delimitar e, a partir disso, consegue fazer mapas de ocupação e uso do solo, consegue analisar os impactos nessa região, consegue delimitar quanto choveu nessas regiões em relação ao restante da área urbana. Olha que bacana. Para tentar analisar a questão da seca de forma geográfica. E é isso que importa. Professor, mais uns 5 minutos, tá? Se passar já estou um encerrando. pouquinho, tudo bem, mas... Beleza, vou tentar não levar mais tempo. Okay. Só para ter uma noção, gente, isso aqui é um mapa elaborado por uma aluna de iniciação científica, que é a Tainá. Olha que bacana. Como que estava em azul claro, dia 6 de setembro de 2015, o reservatório do Iraí, que é esse aqui, e como que ele ficou em 11 de novembro de 2020, que é essa área em azul escuro. Olha o tanto de área que o Iraí perdeu durante esse período. Você vê como é que a seca é um fenômeno que impacta mesmo, né? Praticamente sobrou menos de 25% do total, né? Mais ou menos isso. E o sistema de abastecimento urbano de Curitiba, né? Nós temos aqui, então, todos que se juntam para abastecer o município, não vou entrar em detalhes agora. É interessante falar que, professor, quer dizer, então, que foi a seca que causou a falta de água, o racionamento? Não necessariamente. Nós já tínhamos, olha, artigos, citações, análises, desde 1999, mostrando que a disponibilidade hídrica da região metropolitana de Curitiba é restrita, né? O planejamento do uso dos seus mananciais deve ser avaliado com cuidado, e já recomendavam construir novos mananciais até 2035, de lá para cá não mudou nada. Tínhamos estudos de 99 e 2000 mostrando que a população ia crescer, a demanda por água ia crescer e precisava aumentar o fornecimento de água, né? Crescer os reservatórios. Nada foi feito. Tivemos um alerta da Agência Nacional de Águas, um relatório que é o Atlas Brasil, de 2010, que a garantia de oferta de água de Curitiba estava comprometida até 2025, se não construísse novos mananciais. Por quê? Porque a disponibilidade hídrica estava extremamente baixa. Alertas nós tínhamos. Aí, em 2017, começaram a construir um novo sistema de abastecimento chamado Miringuava, para tentar resolver essa questão. Interessante, é da própria Agência de Justiça do Paraná e do Sanepar, olha, a previsão é que a barragem fique pronta em 2019. Só que, numa reportagem aqui do Bem Paraná, mas saiu em outras também, em 2019, olha, dia 23/7,
está paralisada pelo menos desde abril desse ano, e, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, há fortes indícios de obra paralisada e abandonada, né? Ou seja, a obra ficou muito tempo abandonada. Por que na época não se valorizava isso? Porque ninguém falava de seca em 2019, né? Falava muito mais de enchente. Olha a importância do planejamento geográfico a longo prazo. E as chuvas não diminuíram, né? Lembrando, nós tivemos um alerta da metrópole vizinha. São Paulo passou por uma crise hídrica de 2014 a 2015. E o culpado disso tudo, né? Infelizmente, não existe no Brasil uma cultura de gestão de riscos. Geralmente, o planejamento não é valorizado e adota-se uma gestão de crises quando um problema ou episódio aparece. E, afinal, se há uma tendência global para essas questões, né? Eu não vou falar muito sobre isso para questão de tempo, mas existem estimativas de aumento, né, dos gases de efeito estufa. Isso eu vou falar, obviamente, durante as aulas. Existe até um novo relatório que vai sair agora, em 2022, que é o relatório síntese, o 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, apontando, então, aumentos drásticos na superfície terrestre com base em cenários distintos, que envolvem até 7,0 graus Celsius na temperatura média global, desde 0,9, quer dizer, ele vai aumentar no mínimo 0,9, segundo o cenário mais otimista. Dependendo do cenário, isso pode repercutir em eventos extremos, perdas agrícolas, aumento de fome e problemas sociais. Isso afetaria Curitiba? Por exemplo, fazendo modelos, né? Essa aqui seria a área do nicho ecológico dos bosques de araucária, né? A área onde existiam araucárias no século XIX, XVIII, enfim. Você vê que existiam pequenos redutos, né? Baseado na teoria dos refúgios florestais, os redutos, em Minas Gerais, São Paulo, entre outros estados. Mas a grande área de domínio das araucárias, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que nicho ecológico é a interação de determinada espécie com as condições do ambiente, clima, solo, enfim. O habitat é o local onde ela vive. E, segundo uma simulação, essas seriam as áreas, baseadas em modelos ideais, de ocorrência da araucária segundo o seu nicho ecológico, as condições ambientais ideais para que a espécie araucária longifora se reproduza, gere sementes e as sementes gerem novos descendentes. Eu vou passar rapidamente isso aqui, gente, só para poder encerrar, mas no modelo mais pessimista, até 2100, no mais otimista e mais pessimista, basicamente, o nicho ecológico, as condições ambientais, climáticas, entre outros, para a araucária, ela pode chegar até a sumir da região de Curitiba, ficando restrita somente à Serra Catarinense e Gaúcha. No modelo mais pessimista, é claro, baseado no cenário de mudanças climáticas. Isso é um grande problema. Mesmo no Paraná, boa parte do interior do Paraná perderia um cenário mais otimista, né? Essa condição das araucárias se originarem, se desenvolverem. Isso afetaria a sociedade? Se elas desaparecessem? Lembrando que não seriam só elas que desapareceriam, né? E qual o papel da ciência nisso tudo? As aplicações da geografia são inúmeras, né? Saúde, recursos hídricos, queimadas, enfermidades respiratórias, ensino, agricultura, planejamento urbano e por aí vai. Tudo que sua criatividade deixar. Para finalizar, gente, isso aqui eu vou falar um pouquinho nas aulas de interações dinâmicas geográficas, mas como a geografia pode analisar o fenômeno da Covid-19, né? E contribuir para o futuro pós-Covid, ou com todas as mudanças que desencadearam, não só no ensino remoto, mas enfim. Gente, muito obrigado. Não vou estender muito tempo, porque eu sei que a gente acaba planejando falar pouco, mas é meio difícil, né? Acaba sendo complicado falar pouco nesse momento. Mas nós vamos ter contatos, então, na disciplina de interações e dinâmicas geográficas. E também eu vou estar aqui à disposição depois da fala do Jorge, para a gente poder conversar perguntas, dúvidas, etc. Beleza? Isso, o povo, inclusive, já estava se inscrevendo aí para perguntas, mas aí a gente já deixa para o final. Quem levantou a mão para fazer pergunta, deixa a mãozinha levantada mesmo, que daí vai fazendo uma ordem aí de perguntas, depois a gente segue a ordem. Podem ficar à vontade depois no final da fala do professor Jorge para perguntar. Então, eu passo para o professor Jorge agora para fazer essa explanação. Muito bem, gente, bem-vindas e bem-vindos ao curso de Geografia da Federal do Paraná. Meu nome é Jorge, fico extremamente feliz pelo convite, honrado de poder estar nesse momento assim, de acolhida
de todos vocês. E sei lá, essa proposta de falar um pouco do papel do geógrafo na sociedade, eu vou falar a partir de 4 elementos e vou trazer algumas questões, assim, para a gente depois seguramente conversar. Mas é uma temática que, sobretudo, vocês vão descobrir ao longo desses anos. Não está já formatado qual que é o papel. Acho que nisso coincido bastante com o Pedro, no sentido de que a imaginação, a preparação, a inserção em alguns ambientes vai fazer com que vocês sejam geógrafos participando de atividades muito diversas, não? Então, a minha fala vai no sentido de trabalhar a partir da minha própria experiência. Eu vou trazer algumas questões desse papel do geógrafo a partir de algumas coisas que eu vivi, não? Me parece que esse recorte que eu quis dar, pelo menos. Confesso que eu sempre fui muito acomplexado, será que existe essa palavra? Acomplexificado? Bem, eu tinha um trauma, um complexo muito grande com o que a gente podia fazer como geógrafo, não? Sobretudo quando eu comecei a participar de projetos de extensão, ou seja, desses projetos que fazem um diálogo mais intenso com a sociedade. E confesso que no início isso era muito trauma, assim, pensando que os geógrafos tínhamos pouco a oferecer para a sociedade, e um pouco nesses últimos anos eu tenho descoberto que existe uma valorização desse papel do geógrafo que às vezes os mesmos geógrafos não conseguimos às vezes valorizar, não? Então, também eu tenho certeza de que esse papel do geógrafo muda de local para local. A Gabi falou um pouco assim, eu sou espanhol e fiz a minha graduação em geografia na Espanha, e o papel do geógrafo na Espanha era muito diferente do papel no Brasil. Dentro do Brasil também tenho certeza que o papel do geógrafo muda enormemente de lugar para lugar, mas também no tempo. Eu tenho visto isso nos últimos anos, como a valorização de um certo perfil, por exemplo, nas questões assim mais próximas que eu trabalho sobre a questão da geografia humana, tem sido assim bastante, sei lá, tem mudado bastante, não? Essa apreciação de que o geógrafo pode contribuir, e disso eu vou falar um pouquinho. Então, de local para local e de tempo para tempo, esse papel eu tenho certeza de que muda. E outra coisa que eu queria resgatar é que eu vou trazer algumas experiências, participações, projetos, para ilustrar um pouco o papel do geógrafo. E uma coisa que eu queria destacar é que a grande maioria de todos esses estudos e a grande parte de todos esses trabalhos, o protagonismo é dos alunos da geografia, de pessoas como vocês que se integram em projetos de extensão, de iniciação científica, do PIBID, sei lá, que estão na graduação, alguns que passam para a pós-graduação, mas boa parte disso que vou mostrar não é algo próprio de professores, especialistas, alguém extremamente dedicado durante muitos anos a essa tarefa, senão que são pessoas que se desafiaram para poder fazer isso também durante a graduação ou durante a pós-graduação. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Eu espero estar falando devagar e claro, assim, para todo mundo entender, mas especialmente para o tradutor de Libras e o Reinaldo poder entender. Além do mais, bem-vindo, Reinaldo, aí. Vai ser um desafio para todos nós, muito bacana poder aprender contigo. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela e aí vou pedir que nem a Gabi essa questão de alguém me dar um retorno.
Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, desses papéis do geógrafo a partir sei lá, do meu lugar de fala, não? O meu ponto de partida é ser professor, não? Dessas disciplinas, a Gabi já colocou, rural, conflitos territoriais, movimentos sociais. Acho que no movimentos sociais, acho que tem até alguns de vocês do primeiro ano, achei muito legal isso. Também como pesquisador de algumas questões e como extensionista. Participo de 2 projetos de extensão no meio rural, Observatório da Questão Agrária e mapeamentos de experiências comunitárias mapeamentos comunitários em experiências de resistência. Então, esse é meu ponto de partida. Eu vou olhar para o papel de geógrafo a partir desse lugar. E sobre isso, eu vou falar sobre algumas questões diversas nas quais eu fui participando, mas, sobretudo, o Encontra, que é o grupo de pesquisa que eu participo. Não? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente participou foi fazer estudos para poder criar uma área de proteção ambiental, uma reserva de desenvolvimento sustentável. Não? Existem várias formas de proteger o meio ambiente, não? Parque Nacional, vocês devem conhecer várias delas, não? Estação Biológica, Reserva Extrativista, bem, então, teve, em 2013, nos convidaram para fazer um trabalho, um estudo, em umas áreas muito particulares do Paraná, que chamam faxinais, uns camponeses, com uma forma coletiva e comunitária de trabalhar a terra, muito, muito interessante. E esses lugares, essas comunidades de camponeses, eles mesmos queriam uma área de proteção ambiental para poder conservar as araucárias, ou seja, a sua forma de vida, não? Então, a gente fez toda uma série de estudos junto com a comunidade para entender quais eram as suas características socioambientais para poder fazer uma solicitação ao governo federal para criar uma reserva de desenvolvimento sustentável. Esse é um papel do geógrafo, fazer estudos, não, para áreas de proteção ambiental. Recentemente, a gente está bastante envolvido em estudos técnicos que ajudam em processos jurídicos, junto ao Ministério Público Estadual e junto ao Ministério Público Federal, as defensorias públicas da União, Defensoria Pública do Estado. Então, tem algumas situações de conflito no campo, de conflitos territoriais no campo, que precisam de alguns estudos técnicos para tentar, de alguma maneira, proporcionar ao juiz, proporcionar a quem vai julgar essa situação, não? Uma série de estudos técnicos para que ele tenha mais fundamento, não? Para entender melhor a situação que está acontecendo. Uma delas é essa na Fazenda Capão do Cipó, não? Em Castro, onde existe uma ocupação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em uma área pública da União, não? Que estava ocupada ilegalmente por um centro de pesquisa do agronegócio local, que se chama Fundação ABC. Então, estava sendo solicitado o despejo das famílias que ocuparam essa área, não? E aí, esse estudo que nos solicitaram era para tentar mostrar que dava para compartilhar essa área de estudo entre uma solicitação que existia de fazer dessa área um Instituto Federal, o Instituto Federal do Paraná, uma área, uma sede no município de Castro, mas que daria para compartilhar junto com um assentamento de reforma agrária. Não? Em princípio, existia muito receio, não? De como poderia ser isso, de se isso poderia acontecer, qual que seria um pouco a repartição do território, quanta área precisaria um Instituto Federal para se assentar. Então, foi feito um estudo, que acabaram sendo mais de 100 páginas, para tentar mostrar que as famílias, agora são umas 65 famílias que estão lá ocupando, acampando, poderiam perfeitamente participar e até ajudar e até ser o trabalho, o lugar de práticas e de campo desse Instituto Federal, não? Então, existem várias solicitações do Ministério Público, por exemplo, também nos solicitaram para tentar entender como que uma área quilombola do Vale do Ribeira, não, tinha a sua área ocupada, na verdade, invadida
por empresas madeireiras, não? Então, a gente também fez um estudo, não, para mostrar um pouco esse conflito fundiário que existia lá e como as empresas estavam se sobrepondo na área do quilombo, que ainda estava em delimitação, e nesse estar ainda em delimitação, as empresas estavam entrando. Então, a geografia pode contribuir muito, e eu, que não tinha muito percurso aí por dentro das áreas do direito, a gente está percebendo como esses estudos territoriais, analisar bem no território, mostrar o que acontece no território, desde o ponto de vista cartográfico, desde o ponto de vista físico, desde o ponto de vista humano, subsidia para ter decisões mais raciocinadas, não? E que de alguma maneira tragam e respeitem os direitos territoriais. Essa área, por exemplo, do Capão do Cipó, a prioridade constitucional é para a reforma agrária, porque é uma área pública ocupada e existe demanda, então, constitucionalmente, o Estado e o INCRA teriam que fazer reforma agrária, mas não estavam querendo fazer, não. Outro papel que a gente está percebendo, assim, a gente está envolvido faz já uns anos, desde 2009, 2010, é ajudar a certas populações rurais a se automapear, não? Durante muito tempo, a cartografia mais convencional, a cartografia mais tem sido um instrumento, uma estratégia estatal para revelar algumas características dos territórios, não? Então, até os geógrafos temos participado muito nessa criação dessas cartografias estatais, convencionais, mostrando quais eram os elementos que o território, mas sobretudo o Estado, pretendia visibilizar. E nessa visibilização do Estado, tem se escondido e tem se invisibilizado também muitas práticas, muitos povos, muitos conflitos, muitos direitos territoriais, não? Então, desde faz aproximadamente uns 20 anos, essas comunidades estão se automapeando para mostrar que elas existem, quais são as suas práticas, quais são os seus conflitos, para demandar os seus direitos territoriais. Então, a gente tem participado em alguma dessas autocartografias, que aqui no Paraná, a partir de um grupo bem mais amplo, tem funcionado desde 2005, com mais de 18 cartografias, junto com grupos, sobretudo rurais, não? Então, esse também é um papel do geógrafo, não? De repente, entender melhor o que acontece no território para ajudar a visibilizar, não para visibilizar os outros, sino para ajudar a pessoas e comunidades que já têm uma ideia muito bem consolidada do que querem mostrar para a sociedade, de que querem revelar para o restante, nesse caso do estado do Paraná e também do Brasil, desde o ponto de vista dos seus direitos, não? Eu acho que uma área fundamental é a participação na criação de materiais didáticos, tanto para a educação formal e não formal, não? Tenho a sensação de que existem muitas questões que a geografia trabalha que poderiam ser muito melhor trabalhadas, não só nos livros didáticos, sino fazer materiais didáticos específicos, não? Para poder trazer um olhar diferenciado, um olhar territorial, um olhar marcadamente espacial, não? Sobre alguns fenômenos. Quando começava essa conversa de hoje, eu escutei alguém falando que estava na disciplina de agroecologia. Eu queria saber muito o que está acontecendo na disciplina de agroecologia, porque eu queria fazer essa disciplina de agroecologia. Não, é uma disciplina que foi ofertada nessa renovação do currículo por um professor da agronomia. A gente ficou muito surpreso e achamos que seria muito interessante poder ter essa disciplina como optativa dentro da geografia, não? Então, eu acho também muito interessante fazer materiais didáticos que permitam entender na escola qual que é o papel da agroecologia desde o ponto de vista espacial, desde o ponto de vista da produção de alimentos saudáveis, da organização do espaço agrário, desde o ponto de vista de uma diferenciação das redes de produção e comercialização dos alimentos, não? Então, isso não está feito. Isso não tem alguns materiais, mas seguramente podem fazer muitos outros materiais, não só para levar para a escola, sino também desde o ponto de vista da educação não formal, junto com as comunidades, junto com os sindicatos, junto com movimentos sociais, não? Ou seja, em outros âmbitos. A gente está lançando, agora já nesta próxima semana, mais 15 dias talvez, o Atlas da Questão Agrária no Paraná, nesse sentido de que seja um material didático para entender os conflitos socioterritoriais
dentro do estado do Paraná, sobretudo no âmbito rural, relacionados a gênero, relacionados a agrotóxicos, relacionados a comunidades tradicionais, a indígenas, as questões da estrutura fundiária, educação do campo, várias temáticas, não? Então, a gente está lançando esse atlas, mas não só com a ideia de que seja trabalhado dentro das escolas, em uma educação formal, sino que seja aproveitado também pelos próprios sujeitos. Esse atlas foi construído junto aos próprios sujeitos, junto às próprias comunidades, movimentos, etc. E a gente quer também devolver esse atlas para que eles possam trabalhar isso desde o ponto de vista das suas necessidades, não? Então, tanto educação formal como educação não formal. Também, outra área que se está abrindo assim bastante, em colaboração com outras áreas, arquitetura, geomática, algumas engenharias, o pessoal do direito, numa transversalidade, uma transdisciplinaridade bem interessante, essa ideia do planejamento territorial popular. As áreas de reforma agrária são normalmente planejadas em esquemas que o pessoal chama de quadrado burro. São 60 famílias, tem 600 hectares, então se fazem 60 quadradinhos de 10 hectares cada um, e pronto, acabou. Normalmente esse é o tipo de planejamento muito quadrado, muito sem entender as relações sociais, naturais, territoriais desse lugar, não? Então, em uma solicitação do Movimento Sem Terra, a gente está colaborando para tentar, sei lá, fazer um planejamento mais denso, mais complexo, um planejamento que escute as comunidades, não? Então, desde esse ponto de vista, isso, com a relação muito intensa com outras áreas, está ajudando muitíssimo esses mapas, essa distribuição espacial de lugares mais pequenos, está ajudando muito essa colaboração, por exemplo, com o pessoal da arquitetura, não? Para tentar mostrar como que seria um assentamento que respeitasse um pouco as relações de cuidado, as relações de gênero, as relações ambientais, não? A relação com a natureza, áreas que são dedicadas à agroecologia, não? Que não precisam 10 hectares para uma família, numa área da agroecologia de 1 hectare, 2 hectares, uma família pode viver muito bem produzindo lá, não? Então, isso também é um papel, não? Que estamos descobrindo aí, de possibilidades de trazer a geografia para conversar com todas essas coisas, não? Vou passar rapidamente também, isso não é tanto coisas que eu tenha participado, sino orientandos que em algum momento foram para o mercado de trabalho e estão trabalhando na questão da regularização fundiária em municípios, não? Em lugares onde não está muito claro assim de quem que é a terra, não tem uma titularidade da terra muito delimitada, não? Então o pessoal está levantando a cadeia dominial, ou seja, de quem que era essa terra antigamente. Estão também tentando entender e escutar as comunidades para que não seja uma regularização fundiária de cima para baixo, não? Sino que seja cuidadosa também com as relações territoriais existentes dessas comunidades que estão aí, não? E a última que eu queria destacar é a avaliação de políticas públicas, não? O geógrafo também tem um papel muito importante em avaliar algumas políticas públicas. Por exemplo, na minha tese, eu trabalhei com uma política pública chamada Desenvolvimento Territorial Rural. Então, fiz um levantamento, estava começando nessa época, mas eu fiz um levantamento de qual era a gênese, de como estava funcionando em alguns lugares no início, etc. Então, era uma avaliação de política pública de desenvolvimento rural, para poder destacar assim, coisas que estavam funcionando e coisas que não estavam funcionando, não? Então, era desenvolvimento territorial rural, os geógrafos tínhamos uma preparação, sei lá, a gente tinha uma capacidade de fazer uma análise dessa política. Eu conheço também orientandos que têm trabalhado na questão do desmatamento, não? Dentro do Ministério de Meio Ambiente, trabalhar sobre as políticas públicas de desmatamento, os fundos que o governo entrega para os municípios para reduzir o desmatamento, não? Então, a partir de uma base cartográfica, a partir de alguns trabalhos de campo, conseguir entender se essa política pública de desmatamento anti-desmatamento estava funcionando ou não estava funcionando. Então, os pareceres desses técnicos acabam ajudando, não? A consolidar uma política que está funcionando ou a corrigir uma política que não está funcionando. Então, eu queria trazer assim, esse conjunto assim, repito, de práticas, experiências, aquelas que me são mais próximas, não? Até para poder, de repente, se vocês têm interesse em entender melhor alguma dessas questões, não? Para poder falar, porque eu participei em boa parte dessas questões, mas participei como mais um. Repito, muitas dessas coisas foram feitas, sobretudo, por estudantes de graduação e pós-graduação que se desafiaram durante os seus cursos, não? Para poder estar
entendendo esses processos complexos e oferecendo soluções já para a sociedade, não? E alguns deles também na parte já mais profissional. Mas se tenho 5 minutinhos ainda, Gabi? Tem sim, tem 10 ainda. Perfeito, acho que eu vou pegar só 5 para poder falar um pouco mais no debate. Eu queria falar de um papel do geógrafo também, não? Que às vezes não tem a ver tanto com uma questão mais pragmática de mercado de trabalho, sino também isso, como conjunto de saberes que os geógrafos acumulamos, não? Para poder tentar discutir a realidade e até transformar a realidade. Na semana passada, retrasada, estava acontecendo o Tribunal dos Povos do Cerrado, não? Esse Tribunal dos Povos é uma entidade internacional que tem feito aproximadamente 40 grandes julgamentos, não? Sobre algumas problemáticas, como fracking, como empresas transnacionais na África, como a situação do processo de paz na Colômbia, sabe? Um grande tribunal internacional que esse ano está aqui no Brasil discutindo a devastação que está acontecendo no Cerrado, não? Desde o ponto de vista da expansão do agronegócio e a destruição não só da natureza, sino dos povos que moram no Cerrado, não? Muita diversidade de povos, não? Quebradeiras de coco-babaçu, indígenas, quilombolas, geraiceiros, apanhadores de sempre-vivas, uma imensidade de povos que existem dentro do Cerrado e que estão sendo destruídos, apagados, invisibilizados por essa expansão do agronegócio, não? E que está criando grandes impactos, não só ambientais, sino sociais, não? Então, quem foi escolhido para fazer a acusação, não, desse julgamento ao agronegócio, desse julgamento ao Estado brasileiro, que não cria mecanismos de proteção, foi um geógrafo com uma trajetória enorme, muito conhecido na geografia brasileira, que é Carlos Walter Porto Gonçalves, não? Que fez essa acusação de ecocídio, não? Que é essa definição que vocês têm aí, não? E eu não só queria destacar a figura do Carlos Walter, que acho que é uma figura destacável, sino em toda essa argumentação enorme, com muitos trabalhos sustentando essa acusação de ecocídio, são muitos os geógrafos que participam no levantamento das práticas desses povos, no levantamento das questões naturais, no mapeamento de onde estão colocados, no entendimento dessas relações socioterritoriais, socioespaciais, socioambientais, não? Então, os geógrafos estão aí com Carlos Walter, mas não só. Estão aí fazendo essa acusação de ecocídio a partir de um enorme conjunto de estudos que vem sendo feitos faz muitos anos e que agora, junto com, evidentemente, com outras áreas, biólogos, pessoal da agronomia, vários antropólogos, sociólogos, várias outras áreas, não, estão conseguindo, de alguma maneira, fazer essa denúncia contundente, não, para mostrar ao Brasil e ao mundo o que está acontecendo aqui com o Cerrado. Eu queria fechar aqui para me colocar à disposição para dialogar, para tentar entender um pouco também como vocês estão chegando para a geografia, para tentar ver se vocês têm alguma dúvida sobre esses trabalhos, mas eu não queria deixar de fazer um minuto da publicidade, e aí se o pessoal do CAGEO me permitir. A gente, hoje mesmo, tivemos uma vacante de uma bolsa de extensão para um desses projetos que a gente está fazendo. E a gente está desesperado buscando alguém que tenha disponibilidade para participar de uma bolsa no Observatório da Questão Agrária do Paraná. Então, se não é muito abuso, se alguém estiver interessado, eu adoraria, no final dessa conversa, poder conversar com as pessoas que estivessem interessados ao final da nossa conversa. Desculpa aí, Cagê, fazer o meu minuto da publicidade aí. Estou à disposição para todas as perguntas. Obrigada, Jorge. Gente, já fica aí o convite para participar. Qualquer coisa também, se precisarem falar com o Jorge depois, podem entrar com a gente, em contato com a gente, que a gente passa os contatos do Jorge. Então, gente, a gente abre agora para perguntas, né? E para a gente também começar uma conversa aqui. Acho que a ideia é mais essa, né? De que a gente possa discutir um pouco a partir disso que os professores falaram, mas também sobre as dúvidas de vocês. Tinham pessoas que tinham se inscrito antes, eu não sei se essas pessoas gostariam de
de fazer as suas perguntas. Bem, então eu vou fazer o seguinte, para também quebrar um pouco o gelo, né? Vou aproveitar esse momento, assim, para jogar um pouco de uma provocação, assim, para os dois professores, porque eu senti um pouco, assim, na apresentação dos dois, uma ligação muito forte, né? Acho que a gente pensou, assim, ao chamar essa mesa, justamente pensar um professor que tivesse ali no segundo andar, né, trabalhando um pouco mais próximo da geografia física, e um professor também do terceiro andar, ele trabalhando mais com a geografia dita humana, né? Então, essa diferenciação das áreas aí, dicotomização das áreas dentro da geografia. Mas a provocação foi justamente, né, de que ambos os professores trabalharam questões que envolvem as duas coisas, né? Então, o professor Fontão ali apresentando os impactos da seca, né? Não só do ponto de vista do território, das questões ambientais, mas também do ponto de vista social, do impacto nas populações. E o professor Jorge, né, falando sobre os mapeamentos sociais, mas também precisa entender sobre a questão ambiental, a questão urbana, a questão da cartografia, né, tanto de como fazer a cartografia, mas também dos elementos de geoprocessamento, né? E aí eu queria jogar para os professores, assim, comentar um pouco sobre essa articulação, né? Que cada vez mais se dicotomiza a geografia, mas a geografia, ela nunca deixa de ser uma coisa totalizante, assim, né? E que trabalha congregando diversos olhares sobre o espaço. E várias práticas, assim. Então, devolvo para o professor Fontão, né? Se o professor quiser também comentar um pouco sobre isso, assim. E aí, gente, se aventurem aí fazer perguntas, a colocar suas questões, né? E, enfim, é isso. Não, acho que é bem interessante a questão, Gabi, e obrigado, inclusive, pela primeira quebrada de gelo, né? Mas, brincadeira à parte, na verdade é um dos grandes desafios da geografia, gente, exatamente fazer essa articulação entre o que antigamente era chamado de geografia física e geografia humana, né? Hoje já há outros termos, inclusive essa busca da integração, né, de ambas as áreas, acho que é um dos grandes objetivos da geografia atual. Por exemplo, na climatologia a gente tem muito essa questão, mas é muita geografia física, é muito tempo, muitas variáveis climáticas, temperatura, chuva e por aí vai. Mas o foco principal da climatologia dito geográfica é exatamente aplicar isso para benefício da sociedade. Aplicar isso, por exemplo, para propor a criação de um parque urbano, ou para analisar, por exemplo, dentro do ambiente urbano, quais regiões estão mais quentes ou mais frias, analisar diferentes tipos de coberturas, né, telhados. A gente descobre, por exemplo, que alguns tipos de telhados geram mais aquecimentos nas casas, e outros não, né? O cerâmica, por exemplo, é muito melhor, mas é muito mais caro. Então, tem que se analisar todas as questões geográficas para fazer um planejamento urbano, para fazer uma articulação com tudo isso. Eu acho que integrar a geografia mais física, ambiental e mais humana, social, acho que é um dos grandes objetivos, e o geógrafo mesmo, de verdade, ele sempre busca essa integração. Eu acho que é bem interessante, e é daí que surgem os bons relatórios, daí que surgem os bons trabalhos, os bons estudos, não só no cunho acadêmico, né, científico, mas também no âmbito prático, né, na parte do bacharelado, entre outros. Ontem, por exemplo, vocês devem ter visto a apresentação do Laboclima, quem estava presente. Nós também temos 2 projetos de extensão, né? Um deles voltado para a divulgação de sistemas de alerta, que a gente tem parcerias, por exemplo, com a Secretaria de Saúde do Paraná, onde os mapas são utilizados nos relatórios que eles fazem, por exemplo, para a dengue, que eles fazem os relatórios mensais, né? Em 2019, 2020, né, nesse primavera-verão, nós tivemos um surto de dengue muito grande no Paraná, que afetou a região de Maringá, Londrina. O norte do Paraná teve muito caso de dengue, o litoral também. Curitiba nem tanto, né, por causa da questão climática, ambiental e tudo mais. Mas a gente fez esse monitoramento de risco climático, né? Para quê? Para que o pessoal da Secretaria de Saúde utilizasse essas informações para aplicar as políticas públicas. Nós também temos um outro projeto, que é o NIMBUS, que é muito mais voltado para ensino, para pesquisa e extensão,
com estações meteorológicas, onde o objetivo é trazer alunos de escolas para dentro da universidade, escolas que eu digo escolas e colégios, né, de ensino fundamental e básico e o ensino médio. Então, fazer essa articulação entre diferentes áreas é importante e o foco sempre tem que ser a sociedade. Por isso que eu gostei bastante do tema da fala de hoje, né, que é geografia e sociedade, que é o grande fundamento, é essa aplicação em benefício, seja de maneira espacial, as análises são feitas de forma espacial e temporal, né? Mas a integração Só e deixa essa eu colocar relação um no foco. intérprete. Ah, tá. Não, já terminei minha fala. Aí. Quer fechar, Pedro? Acho que já é mais ou menos isso, né? Então, o foco mesmo é exatamente fazer essa relação entre sociedade e ambiente, né? E a geografia, ela não pode ser limitada só a segundos ou terceiros andares, né, que a gente fala. Na verdade, o Jorge teve mais experiência, né, dessa questão da divisão de andares, mas, brincadeira à parte, gente, os trabalhos eles têm que ser feitos de maneira integrada. Na geografia, a gente visa sempre isso. Agora sim. Obrigada, professor Jorge. Certo. Quando uma comunidade rural nos pede um estudo, nos pede um mapa, nos pede um planejamento, eles não querem saber se a gente está no terceiro andar ou está no segundo andar. Não adianta. Eles têm uma intenção de melhorar a qualidade de vida, de se manter no território, eles querem ajuda para defender os direitos territoriais deles, mas a realidade está toda junta, não? É tudo ao mesmo tempo. A gente vai lá e começa surgindo coisas mais relacionadas, de repente, às questões de topografia, sabe, de delimitação da área, e depois, daqui a pouco, o problema é escoamento de produção agroecológica, mas um pouquinho mais para frente é que a questão das crianças que têm uma dificuldade enorme para conseguir ir para a escola, e seria muito melhor ter uma escola no lugar, mas daqui a pouco também se percebe que as mulheres estão se organizando e que, de alguma maneira, essas questões dentro da comunidade ainda são difíceis de colocar, etc., e que tem um chiqueiro de porcos que estão, sei lá, contaminando um dos açudes que tem na comunidade, certo? Então, está tudo aí, não? E é evidente que a gente não sabe fazer tudo. A gente não consegue dar respostas para tudo. Por isso existe essa questão que o Pedro também estava colocando, da necessidade da interlocução, sabe? Vocês que estão começando, eu acho que uma das coisas mais salutáveis, uma das coisas mais interessantes que vocês podem fazer nos anos da sua formação é pular de segundo para o terceiro andar, do terceiro andar para o segundo andar, sabe? Conhecer melhor várias dessas propostas de projetos, de inserções, etc., porque aí vocês vão aprender muitíssimo, não para ser os geógrafos perfeitos, sino para ter a ideia da dificuldade que são nessas áreas e poder ter uma articulação, saber a quem pedir as coisas, não? Então, nesse sentido, coincido com o Pedro, fundamental que a gente dialogue, não? Mas também que dialogue com outras áreas. É evidente que a gente também na geografia, apesar dessa variedade, não, que nós temos de possibilidades de estudo, de climatologia, geomorfologia, biogeografia, geografia urbana, geografia da religião, sei lá, apesar desse amplo leque que a gente abrange, mas nós temos muitas coisas que não sabemos. Não? Quando a gente trabalha com outras áreas, percebe que é isso, que a gente vai tendo um espaço de aprendizado e um espaço de proporcionar também uma aprendizagem. Não? Então, acho que isso é fundamental. E aí, não sei se alguém já se inscreveu, ainda não, Gabi. Se aí ninguém se inscreveu, eu queria inverter a pergunta, não? Qual que é o papel da geografia que vocês imaginaram quando passaram no vestibular? Não, espera, eu vou formular melhor, acho que não formulei muito bem essa pergunta, assim. Quando vocês decidiram fazer geografia, não? Entraram na federal, não? Qual que é o papel que vocês se imaginaram fazendo daqui a uns anos?
nossa, adoraria conhecer assim, nunca peguei primeiro ano, então adoraria saber assim, que vocês, com que papel vocês se imaginam de geógrafo entrando na universidade. Desculpa aí, já inverter aqui as falas, Gabi, é com você. Não, tá certo. Eu acho que foi uma ótima pergunta. E aí, queria convidar os calouros, né, para se aventurarem aí a responder a questão, assim. Tem uma coisa também que eu aprendi com o professor Jorge, é que não tem certo e errado, né? Existem... Não, certo e errado existe, mas não para determinadas perguntas, né? Professor de geopolítica, Pedro, adorei, assim, você se imaginou sendo um professor, seguro que você teve um professor de geopolítica bom. Sim, isso mesmo, exatamente. Maravilha. E o que você gostaria de ensinar para os seus alunos? Assim, a primeira coisa, se eu fosse professor de geopolítica, a primeira coisa que eu tentaria mostrar para eles, ensinar para eles, qual que seria? Já tem uma ideia? Eu acho que eu tentaria ensinar sobre os conflitos econômicos atuais, sabe? Entre Estados Unidos e China, enfim, entre outros também, sabe? Maravilha, muito bom. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá, gente. Se quiser, pode só abrir o microfone e falar. Tem mais gente que pensou em ser professor ou mais gente que se imaginou, sei lá, fazendo algum trabalho de assessoria ambiental ou cartográfica, alguma coisa assim? Tem mais gente que pensou essa questão do professor? Gabriel respondeu que geografia tem tantas áreas que ele nem sabe ainda. Uhum, sim, sim. E o Joab e o Fernando também se imaginaram de professores. É verdade isso de que sempre é por alguma experiência boa, pelo menos isso, nas aulas, quando eu pergunto essas coisas, aí eu vejo quanto que um bom professor de geografia marca em algum momento o desejo de ser professor de geografia. Joab levantou a mão. Joab, vai lá. Boa noite. Então, na verdade, eu quis dizer que eu também não sei ainda o que eu pretendo ser. Porque eu estou muito feliz de estar agora nesse momento, então digamos que eu estou totalmente curtindo o momento, assim. Mas eu acho que a geopolítica é uma área que também me interessa bastante, ainda mais em algum tipo assim, em um futuro um pouco mais distante, poder talvez atuar na política de uma forma benéfica, né? Atribuindo os conhecimentos de geografia, acho que ia ser bem interessante, mas isso pensamento muito longe. É isso. Muito bom, Joab, muito bacana. Você já pode fazer política, entrar na política e participar das questões políticas estando na universidade, não precisa ser depois, o movimento estudantil, vários movimentos acontecendo, não, para isso, uma política do bem, adorei essa questão da política do bem. Aproveitando só dando uma questão, né? Eu acho que você entrar na universidade, ainda não sabendo o que gosta exatamente da geografia, se conhecendo, é a coisa mais natural, tá, gente? Não se sintam pressionados nesse momento, pelo contrário, conheçam tudo. Quando voltar mesmo presencial, visitem cada laboratório, vão desfrutar da universidade. Eu acho que o Jorge concorda exatamente com isso, gente. A universidade não é só aula. A aula ela faz parte da formação, mas eu acho que o que vocês fazem além das aulas, né, que são a extensão, a iniciação científica, participação em projetos, eventos, cursos, etc., tudo isso é um conjunto. E tentem participar de tudo que vocês tiverem interesse. Seja centro acadêmico, instituições, projetos, o que vocês quiserem se envolver que sejam do seu interesse, não só na geografia, tá? Podem buscar também coisas fora do curso da geografia, né? Que sejam de seu interesse também. Que eu acho que é bem pertinente. A universidade, nós mesmos fazemos a formação, né? Eu acho que isso faz parte. Então, desfrutem ao máximo. Eu sei que nesse momento é um pouco difícil pela questão da distância, mas eu creio que até ano que vem, mais tardar, vocês vão ter a possibilidade, a oportunidade de conhecer a universidade como um todo, né? Os projetos, tudo que vocês têm a desfrutar
a partir dela, né? Vivam a universidade. Eu acho que é isso que é a mensagem mais importante nesse momento. Isso mesmo. E para além disso, né, eu acho que além de desfrutar a universidade, aproveitar o coletivo da universidade, né? A gente não constrói a universidade de uma forma sozinha. Obviamente a gente escolhe o que a gente faz, mas ter colegas, compartilhar experiências dentro da universidade também é muito enriquecedor. O Caio está com a mão levantadinha aí, eu passo a palavra para o Caio. Olá, boa noite a todos. Eu ainda não consigo me ver dando aula ainda, né? Fazer licenciatura vai ser um teste para mim, para ver se eu me imaginei mais na área de pesquisa, tal, se é aquele cara mais às escondidas, pesquisando, elaborando relatórios e tal. Mas o que me interessou, assim, de primeiro momento, assim, muita parte ambiental mesmo, né? Eu gosto muito de flora, fauna, essa parte da geografia. E tô me interessando muito, achando muito interessante a parte da geografia da religião. Então são duas coisas assim que ligação não tem, né? Mas puder fazer as duas, né? Um pezinho em cada, acho muito interessante. Olha, Caio, você está no lugar perfeito. Não sei, em outras áreas se poderia fazer ligação ambiental com religião. Na geografia, pode. Não tenho dúvida, não? Existe uma transversalidade da natureza, não? Da ideia de natureza em várias religiões, não? Então, desde o ponto de vista, eu tenho uma experiência, vou contar assim um caso bem pequenininho. Uma vez juntamos várias comunidades tradicionais do Paraná em um curso dentro da Federal. E aí estavam o pessoal das religiões de matriz africana e o pessoal das vencedeiras, não? E a gente tinha muito medo, não? Porque o pessoal das religiões de matriz africana convidaram todo o grupo para ir para um terreiro, não? E aí a gente sabe que tem muito preconceito, não? Então a gente ficava com um certo receio. Será que o pessoal vai começar a brigar, vai se negar a entrar, alguma coisa assim, não? Sei lá. Então foi todo o grupo dessas comunidades para dentro de um terreiro. As primeiras que se encontraram foram as vencedeiras, senhorinhas assim já de uma certa idade, muito católicas, etc. Mas a conexão qual que era? A natureza, água, plantas, etc. Era a natureza que dava para eles uma possibilidade, sabe, de se entender, de conversar, de cultuar, sabe, de ter uma espiritualidade, não? Então, não pense que está tão longe. Deve ter coisas mais longe ainda. É verdade. A gente vê muitas coisas diferentes na geografia, assim. Às vezes a gente consegue fazer essa conexão de uma forma... Acho que é isso também que diferencia a geografia de outras áreas, assim, né? A gente consegue enxergar o espaço, enxergar as relações sociais de uma forma mais conectada, né? O Ian fez um comentário de que ele curte mais a parte da geografia física, né? Como a geologia, cartografia, climatologia. Eu não vi se tem mais alguém Se quiser, gostaria eu posso comentar um pouquinho a fala do Caio enquanto isso, né? Pode Eu acho que ir. essa conexão, Caio, essa relação, acho bem interessante e é possível mesmo. Eu vou dar um exemplo na climatologia, que eu conheço um pouco mais. Por exemplo, já vi estudos que associam divindades, né? Desde a antiguidade, que eram sempre relacionados ao clima, né? Então, já vi estudos que fizeram levantamentos e associações exatamente acerca dessas divindades, que eram feitas na época, muito, por exemplo, Deus do Trovão, entre outras coisas, em diferentes culturas, né, que você encontra, então, seja na própria cultura, os nativos indígenas brasileiros, seja uma cultura grega, egípcia e por aí vai. Então, é possível também, ou comunidades tradicionais, conhecimentos tradicionais, por exemplo. O pessoal fala, quando a cigarra está cantando, quer dizer que parou de chover. Então, tem muitas coisas que são associadas a conhecimentos tradicionais, ou mesmo a religiões, e que têm relação direta com o ambiente, e com a própria geografia física, e, obviamente, vão se relacionar com a geografia humana, e fazer essa intercalação toda é o papel do geógrafo, né? E traduzir tudo isso em conhecimento prático, em informação. Então, aí, só comentando o que você falou, né? Quando eu entrei na universidade, eu também não imaginava dando aula, né? E logo no meu primeiro ano, fui parar no cursinho comunitário. Imaginei eu com 18 anos de idade, já dando aula para pré-vestibulandos, né? Assim, pessoas praticamente da minha idade. Claro que o contexto é outro, mas é legal você se envolver nesses projetos. Envolver no que for possível participar. Eu já cheguei a ficar, por exemplo, até 4h30 da manhã na universidade, numa reunião. Eu tinha aula às 8, praticamente no mesmo local.
eu cogitei seriamente ficar direto. Enfim, gente, mas se envolvam nesses projetos, nessas questões, e participem no que puderem. Eu acho que é bem interessante. Essa questão é para você também, Pedro. Essa questão da rinite e da geografia ia falar isso. servida em bandeja aí. Eu já vi tese de doutorado associando exatamente essa questão das doenças respiratórias. Inclusive, tem uma colega minha, que é professora da Federal de Goiás, que fez uma tese exatamente sobre isso, né? Associando o clima, o ritmo climático, a circulação atmosférica e a ocorrência de doenças respiratórias, entre a rinite e entre outras também. Onde, se você for fazer um gráfico, assim, o número de internações geralmente vem logo após a entrada dessas massas de ar seco, né? Que entram geralmente entre agosto e setembro, né? Que são esses meses mais secos e predominam por 1 ou 2 semanas, né? Se você for analisar, o risco de doenças respiratórias acontece muito nesses períodos. E é claro que, com a análise de prática de estudo, você consegue produzir essas informações e passar para a Secretaria de Saúde. Falar, olha, nessa época do ano, em determinados períodos de tempo, em tais regiões, vai aumentar o número de casos de pessoas com determinados tipos de doenças respiratórias, aí entra a rinite, entre outras. E aí você, a partir dessas informações, eles vão se planejar para isso. Nesse momento, vai ter que ter mais profissionais para essa área ou outras. O difícil é encontrar um tema que a geografia não consiga abordar. Acho que, olha, vocês podem passar 5 anos tentando alguma coisa que a geografia não aborde. Difícil. O difícil também é que alguém acredite na gente. Isso também é difícil. Ou seja, todos os temas é bem fácil que a gente encontre uma relação entre as coisas, não? Porque é isso que a gente faz um pouco, entender de muitas coisas para poder fazer uma relação entre as coisas e ver que isso está relacionado. Depois é outra coisa que as pessoas não acreditem na gente, mas para isso a gente tem isso, que estudar, fazer, estar nos lugares, não? É isso mesmo. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Alguma pergunta, algum comentário? A Bília levantou a mão. Vai lá, Bília. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, né? No caso, o professor Pedro, ele abordou a questão de mudanças climáticas, né? E como que isso afeta a sociedade. E isso é uma coisa que me causa até um certo pânico, porque eu, bem leigo, né? Mas os relatórios que vão sair, eles não têm uma previsão muito, muito legal. E diz até que mesmo que se a gente tomar as medidas hoje, não vai dar tempo de evitar muitas coisas que já vão acontecer, né? E eu queria saber o quanto disso é verdade, se é motivo mesmo para ter pânico, e ao mesmo tempo a apresentação do professor Jorge dá um pouco de esperança, né? Que tem coisas que dá para ser feita, que a gente como geógrafo pode fazer. Cara, esse assunto é complexo, até um pouco... Na verdade, a mudança climática é um tema que se fala desde a década de 90, né? No entanto, os modelos na época não eram tão precisos em termos de escala, em termos de confiabilidade do que são hoje. Hoje eles avançaram muito. Esse próximo relatório que vai sair ano que vem, que na verdade já saiu o primeiro grupo de trabalho, já saiu uma síntese, né? Mas vai ser juntado todo esse trabalho. E quem faz esses modelos não é o próprio IPCC, são cientistas do mundo inteiro que fazem pesquisas em grupos específicos e depois o IPCC apenas referenda tudo isso. Então, o IPCC é aquele painel, né? É a sigla que eu havia apresentado anteriormente. A gente está até com um projeto agora, exatamente de analisar esses modelos e fazer um downscale, né, uma redução de escalas para a região sul do Brasil, ver quais são os efeitos práticos para a nossa região. Lembrando que quando a gente fala de temperatura média global, tem muita coisa que é complexa nesse ponto. Então, é motivo de se alertar nesse momento? Por enquanto, não. Mas, o que isso vai gerar na prática? Mais eventos extremos. Por exemplo, as estiagens podem ficar mais frequentes e mais intensas. Ondas de frio, elas podem diminuir sua frequência e intensidade, enquanto as ondas de calor podem aumentar em termos de duração e frequência. Todas essas questões para cada região do planeta. Lembrando que não é uma coisa homogênea. Se aquece uma área do planeta mais, outra pode aquecer menos ou pode nem aquecer. Então, o clima é um sistema climático, né? E muita coisa, inclusive, a gente pode modelar, simular,
mas muita coisa o próprio ser humano ainda não consegue nem entender direito, o que vai ser essa repercussão a longo prazo. Porque se você muda uma área, automaticamente ela repercute em outra, porque é um ambiente global, né? A gente fala que é um sistema, e esse sistema ele está integrado. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, né? É um momento de ter um alerta. Eu acho que esse alerta tem que vir para as autoridades que vão tomar medidas práticas para tentar atenuar e não entrar no modelo pessimista, né, que a gente mostra, que é aquele modelo que está prevendo 7 graus até 2100, e tentar se aproximar ao máximo do modelo otimista. Muita coisa vai avançar até lá, pode ser que muita coisa mude, mas o papel da ciência é o quê? Simular tudo isso, e o papel do geógrafo, quando a gente fala da climatologia geográfica, é pegar os modelos e aplicar para a sociedade e ver o que vai acontecer no seu espaço. Pode falar. Não, só queria avisar que trocou a intérprete. Ah, bacana, obrigado. Mas exatamente, o papel é pegar o que está sendo modelado e analisar no seu local, na região sul, no Paraná, em Curitiba, o que vai ser, o que isso vai causar. Eu faço parte do painel Curitiba de Mudanças Climáticas, a gente tem um plano, inclusive, bem interessante que foi feito, que é o Plan Clima, exatamente para, a gente fala o zero carbono, né? Ou seja, para minimizar ao máximo os impactos aqui na nossa região. E isso já está sendo feito com um grupo específico de trabalho, tem geógrafos, tem outros representantes de universidades, departamentos, entre outros, que está fazendo exatamente esses planejamentos e com o apoio da Prefeitura de Curitiba, que isso que é o mais bacana. Por quê? É esse diálogo com o poder público, priorizando ações para tentar atenuar esses efeitos. Então, assim, não é um motivo de se desesperar, mas é um sinal de alerta. E o geógrafo está aí para poder contribuir com essas questões. E, Abílio, sem dúvida, sabe, acho que nisso também a geografia e a formação de vocês ajuda quando a gente faz campo, não? Para perceber que muitas coisas estão sendo feitas também, que muitas, sei lá, na cidade, no campo, em muitos lugares, estão sendo feitas verdadeiras revoluções, assim, desde o ponto de vista educativo, desde o ponto de vista da produção de alimentos, desde o ponto de vista das relações sociais, desde o ponto de vista da preservação ambiental, sei lá, tem muitas coisas acontecendo. Então, sim, a gente tem que estar preocupado, tem que seguir, tem que investigar, sabe, todas essas questões e perceber no macro como que essas coisas podem nos afetar, mas, ao mesmo tempo, no micro, muita gente já está fazendo. A gente nem precisa inventar muita coisa, a gente precisa, de repente, só se aproximar, tentar contribuir, apoiar, estar junto de experiências que já estão sendo feitas, não? Nesse sentido, eu trazia essa questão, por exemplo, do Cerrado, não? De como isso, uma devastação gigante, agronegócio chegando, vantagens fiscais, investimento estrangeiro incrível. Então, sabe, parece que o único que dá para essas populações é realmente, sei lá, pular da ponte, cortar os pulsos, que não tem saídas, não? Mas tem muita gente também mostrando quantas coisas que estão acontecendo, quantas coisas também que as comunidades fazem, não? Eu vou passar só aí um link, de repente, para vocês consultarem na biblioteca, para mostrar que, ao mesmo tempo que existe a devastação própria desse agronegócio irresponsável desde o ponto de vista social e ambiental, também existe um conjunto de gentes das mais variadas que fazem também e constroem também e dão visibilidade a muitos saberes. Então, essa acho que é uma possibilidade que a geografia dá de tentar ver essas diferencialidades dentro do território, não? E aí, tomara que logo a gente consiga voltar para os trabalhos de campo, para que a gente possa ver no campo, para que vocês possam enxergar isso diretamente, não? Tomara. Obrigada, professores. Deixa eu ver se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão. Eu só queria comentar, né, que essas questões que os professores estão colocando botam uma dimensão política também, né? Por exemplo, essa questão do próprio aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Existem muitas questões políticas por trás. Por que determinado município ou país não participa de um acordo climático, ou então por que o planejamento urbano ele é feito de determinada forma para priorizar algumas ocupações, algumas empresas, formas de extrativismo, né, que também impactam na questão do clima, né? Então, uma série de políticas que beneficiam ou travam ou facilitam
ou atrapalham essa questão também. Então, tem dimensões políticas por trás dessa questão climática, né? E eu acho que o professor Jorge coloca muito bem essa questão dos sujeitos, né? Quem também são os sujeitos que estão se preocupando, que estão fazendo, que estão batendo de frente, né? Com essa questão. Claro, professor, pode complementar. Isso, não queria cortar a tua fala, só depois, quando você acabar, só uma coisa bem rapidinho. Não, mas era basicamente isso que eu queria colocar, né? Que existe uma dimensão política, né? Que caracteriza esses sujeitos também que você está colocando, que estão fazendo resistências, né? Que estão se colocando para debater, para fazer mudanças, para fazer essa verdadeira revolução, né? Que você coloca, assim. E é bem interessante pensar isso também. Sim, não, só queria trazer assim, um exemplo de algo que eu conheci muito recentemente, desde o ponto de vista de Ilá, que é uma ocupação urbana em Campo Magro, que chama Nova Esperança. A Nova Esperança é uma ocupação urbana, com todas as precariedades que vocês podem imaginar em uma ocupação urbana. Mas existem aproximadamente 1.300 famílias nessa ocupação, e todas as famílias estão com uma biofossa, ou seja, uma forma de saneamento para evitar contaminação, porque é uma área de CARS, uma área cárstica, não sei se existe essa palavra em português, não? Mas então existe uma fragilidade desde o ponto de vista da possibilidade de que essas águas residuais contaminem os aquíferos, não? E todas as famílias contribuíram, acho que eram R$200, cada uma das famílias, em situações precárias, muitos imigrantes haitianos, cubanos, venezuelanos, muitas pessoas que evidentemente não têm uma renda e vão numa ocupação porque não têm capacidade de pagar uma aluguel, 1.300 famílias, todas elas estão já com a biofossa ou com expectativa de construir a biofossa em um momento, em um período de tempo bem pequeno. Eles conseguiram juntar uma biblioteca lá, eles têm uma espécie de lugar para reforço das crianças, etc., dos estudos das crianças. A biblioteca tem mais volumes que a biblioteca municipal de Campo Magro. Não? Então essas coisas são difíceis de a gente estar em contato, de entender, de visibilizar, porque são coisas muito estigmatizadas, não? E são coisas que também têm muitas contradições. Eu estou falando das coisas boas, mas também deve ter milhões de contradições lá, e problemas, e sei lá, várias coisas, não? Mas essas coisas já estão acontecendo. Eles tiveram momentos de dar alimentação para 1.200 famílias, sei lá, eles estão produzindo nos pequenos quintais, estão produzindo produção agroecológica, sabe? Então, isso são coisas que a gente parece que essas coisas não existem, não? Porque não são muito divulgadas, porque a gente não estuda, porque a gente não tem percepção, mas sim, essas coisas estão acontecendo, não? Repito, com todas as contradições e dificuldades que vocês também possam imaginar, não? Então, só para dar esse complemento, não? Também de lugares onde as coisas estão acontecendo também, não só no rural, também no urbano. E é interessante esse exemplo de Campo Magro, porque justamente quem ajudou a comunidade a fazer as biofossas foi o MST, né? Então, uma parceria de movimento da cidade com o movimento do campo, que ajudou a fazer as biofossas, que ajudou a fazer as plantações lá, que tem feito as aulas de educação popular e de alfabetização com a comunidade, porque tem muitos casos de pessoas analfabetas ou que não conhecem português, porque são imigrantes. E a gente está lá, né, enquanto universidade, em várias frentes, né, seja o pessoal da arquitetura, o pessoal da geografia, o pessoal do direito, e eu acho muito interessante também essa participação de projetos da universidade, assim. Queria ver se tem mais alguém que quer fazer uma última pergunta, né, o nosso tempo também já está bem adiantado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta. Vai lá, Vi. Boa noite novamente, professor Pedro, professor Jorge. Então, os professores falaram sobre, né, durante suas falas, sobre essa diferenciação, né, da geografia em relação às outras áreas,
até um certo privilégio nosso, né, em relação a elas. E também falaram um pouco como que a geografia ajuda a transformar a nossa realidade, né? Mas a gente vive hoje num contexto de que uma nova realidade se impõe, né, com a pandemia, e também ressalta ou aprofunda outras realidades, né, principalmente aquelas relacionadas à desigualdade. Mas frente a essa nova realidade, eu gostaria de saber qual que é a vantagem da geografia, né, para entender essa nova realidade, e qual que é a maneira que a gente pode utilizar dessa vantagem para transformar essa nova realidade. Se quiser, eu posso começar a falar, Jorge? Tudo bem? Bom, basicamente, se você pensar, quando a gente fala nova realidade, né, você está falando esse mundo pós-Covid que a gente fala, né? Depois de toda essa mudança que nós tivemos em algumas áreas, desencadeou uma série de processos, enfim. Inclusive, eu vejo que a inteligência geográfica, né, tratar o mundo, entre aspas, tratar o ambiente, a sociedade, de forma integrada, do ponto de vista espacial e temporal, eu acho que é uma visão que colabora muito. Acho que a própria geografia, ela tem crescido muito em alguns setores, na própria análise ambiental, entre outros, com foco nisso tudo, né? E aí a gente fala, qual que é o papel da geografia, né? Na verdade, a geografia ela vai continuar fazendo toda essa aplicação para a sociedade, né? Que o foco dela exatamente é esse, contribuir para um mundo melhor, um mundo menos injusto, redução de desigualdades, proposição de questões ambientais, entre outros, nas ideias em geral. Nós temos uma vertente que é voltada ao ensino, né? Formação de professores, educadores, entre outros, e uma vertente mais técnica, onde nós tentamos aplicar esses conhecimentos no setor privado ou no setor público, ou em diversos outros setores, né, organizações civis, da sociedade civil, entre outros. O papel da geografia vai continuar exatamente como esse, mas, claro, hoje em dia com novos avanços que nós vamos incorporando para nós mesmos. Eu acho que a sociedade passa a valorizar mais esse tipo de conhecimento num momento em que a localização, a geolocalização, ela ganha relevância, né, como vocês podem ter sentido nesses últimos anos. Acho que o Jorge pode complementar o que eu falei. Olha, como vantagem, eu não acho que a gente tenha, como geógrafos, nenhuma vantagem. Na verdade, estamos todos, ia falar uma palavra feia, mas acho que vocês estão começando, acho que não é bom colocar palavras feias, mas estamos lascados, assim, por falar uma palavrinha mais suave, não? Estamos em uma situação muito, muito difícil. Imagina, não estou descobrindo nada para vocês estão entrando para se formar em um momento em que o mundo mudou e onde vai ter muita expansão das desigualdades, etc. Então, é um lugar em que a gente acha que tem que assumir perfeitamente desde que lugar partimos, não? E eu acho que se a geografia tem um papel nisso, é isso que o Pedro está falando, de entender um pouco a complexidade e a relação dos elementos, não? A gente acho que não tem vantagem, não somos assim os visionários de nada, não vamos ensinar nada para os outros, mas acho que isso, de repente a gente já vem com uma bagagem de tentar entender quanto que as coisas são complexas, quanto que as relações são extremamente ligadas. Quando falávamos essa questão da natureza, da religião, não estávamos brincando, não. Entender as questões da geopolítica, do clima, da saúde, imagina, está tudo muito relacionado, não? Então, talvez até a gente, como geógrafo, sofra um pouco mais, sabe? Porque nessa tentativa de entender essas relações, esses diálogos, essa geopolítica das questões, como que o político afeta a natural, como a sociabilidade se descompõe, de repente a gente até, sabe, acaba sofrendo um pouco porque é muita informação, muita catástrofe, muita coisa ruim, não? Bem, essa é a parte ruim da história, não? Porque eu não posso sair daqui falando que a geografia está mais lascada que o resto das áreas, não? Senão nunca mais o CAGEO me convida para nada, não? Para nunca mais. Falo, nossa, esse professor que espanta os alunos. A partir dessa questão, não? De que não temos vantagem, de que de repente a gente consiga enxergar as coisas de uma maneira mais relacionada e sofre mais com isso, me parece que também nos dá uma possibilidade de pensar, temos que estar juntos, sabe?
temos que construir junto. Temos que fazer as coisas juntos. Temos que dialogar. Não adianta a gente, cada um por si, tentar se salvar nessa situação que está acontecendo. Não adianta. A salvação vai ser para muito poucos, sabe? Então, estar junto, se comunicar, participar, se ajudar, colaborar, sabe? Me parece sempre, eu sou um fã enorme do Cageu, de como faz as coisas no acolhimento dos calouros, nas semanas acadêmicas, sabe? Essa coisa, sabe, da acolhida, de fazer juntos, de vamos lá, um apoio, de estar junto, sabe? Acho que essas são as mensagens, que não são só da geografia, mas também são da geografia, de falar, não adianta. É estando juntos que a gente tem que ir para frente. E nesse sentido, tem muita gente construindo assim, sabe? Geógrafos e não geógrafos, tem muita gente querendo construir assim. Então, tomara que vocês consigam, na sua formação, nos seus momentos, se ajudar muito, sabe? Se ajudar muito em todos os sentidos, não? Todos os sentidos, sabe? Desde o ponto de vista da formação, desde o ponto de vista pessoal, desde o ponto de vista político, desde o ponto de vista, todos os sentidos, porque é isso que a gente tem colocado para todo mundo, não? E, sei lá, e estamos juntos também para ver, na parte da formação, na parte que a gente atravessa as vidas de vocês também, a gente poder, juntos aprender, juntos conhecer, juntos buscar essas coisas Pedro estava falando, não? De entender melhor alguns processos, de poder dialogar melhor com a sociedade, de poder ser uns bons professores que mostrem isso também para os alunos. Não sei, isso é o único que se me ocorre, assim, como mensagem final, assim, sabe, de falar, não, olha, a coisa está lascada, mas vamos pegar juntos e vamos enfrentar isso que vem pela frente, porque separados e isolados, estamos muito pior. Gabi, você acha que acabei bem, assim? O convite para a próxima semana está garantido ou não? Está garantido, pode deixar. Para a próxima, para depois também. O Joab aí colocou uma mensagem para você também, que estamos juntos, professor. Eu acho que é esse sentimento, né? Eu acho que a gente fecha, enquanto Cageu, né, a atividade da Semana dos Calouros com essa mesa. Amanhã a gente ainda tem evento, né? Mas aí é mais organizado pelo pessoal do Labogel, a gente vai estar lá, vai participar, né? Mas o pessoal do Labogel assume com toda a autonomia que o laboratório se preparou e se colocou para estar. Mas, enquanto centro acadêmico, né? A gente fecha a nossa semana de acolhimento, assim, com essa mesa. Vou dar um espacinho depois para os professores que quiserem fazer uma fala final, assim, mas para concluir de nossa parte, também não sei, né, se alguém mais quer fazer algum tipo de comentário, alguma questão, ainda dá tempo. Mas, assim, a gente fecha essa semana, a gente sabe que as coisas, elas ainda estão muito turbulentas nesse início de semestre, né? Tem alguns calouros ainda que estão aí com dificuldade de fazer as suas matrículas, de encontrar as coisas. A própria coordenação, né, está correndo contra o tempo aí para poder acertar todos os problemas que ainda estão acontecendo. Mas uma coisa que a gente tem nesse curso de geografia é a possibilidade do diálogo, né? E da gente ter um pouco... A gente pede um pouco de paciência, assim, né? Porque para a gente também tem muitas coisas novas, para os professores tem muitas coisas novas ainda acontecendo. Mas eu acho que esse sentimento de fazer as coisas juntos, de conversar, que o professor Jorge fechou a fala dele, assim, é também um sentimento que a gente tem com os nossos professores, que a gente tem entre alunos e entre colegas, assim. E é com esse sentimento que a gente também quer acolher vocês, né? Porque agora vocês fazem parte dessa comunidade que é a geografia, desse coletivo que se ajuda, que conversa, que se diverte junto, que tem os seus problemas, que tem os seus enfrentamentos, que tem as suas opiniões diversas, né? Mas que de alguma forma se encontra para fazer algo muito maior, assim. Então, a gente queria agradecer ao Jorge, agradecer ao professor Fontão, pela presença, assim como a gente também deixa aqui gravado, né, o nosso agradecimento a todo mundo que participou, que ajudou na organização,
que ajudou a construir essa semana, que participou dessa semana, não só os calouros, mas também alguns veteranos que participaram, que fizeram perguntas, que se envolveram. A gente avisa, né, que o grupo geral da geografia do Zap aí foi aberto, então entrem no grupo, conversem com os veteranos, socializem, procurem o Cageus, sigam a gente nas redes sociais, mandem e-mail, mandem mensagem, mandem memes, conversem com a gente, procurem a gente quando tiverem alguns problemas, e a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder, né? Não prometemos milagres, não prometemos todas as soluções do mundo, e eu não digo isso só enquanto Cageu, eu digo isso enquanto curso de geografia, né? Que a gente não vai ter as respostas para tudo, a gente não vai ter soluções para todos os problemas, mas que juntos a gente consegue se ajudar e a construir um processo, um caminho, né, acadêmico. A gente botou o nome da primeira mesa justamente de um início de um caminho, né? Esse é o início de um caminho para vocês. E eles vão ter muitos percalços, vão ter muitas dificuldades. O caminho nem sempre é no meio urbano, com asfalto, com uma grande avenida. Às vezes é um campo em que a gente se perde por 2 horas, né, professor Jorge? Que leva a gente pro não sei para onde, e a gente fica lá 2 horas procurando onde é que vai ser o lugar, e chuva, e lama, e a gente tem que descer do ônibus, empurrar o ônibus, mas no fim dá tudo certo, e a gente espera de coração mesmo que esse seja um caminho acadêmico, uma vida acadêmica, próximos anos, assim, muito satisfatórios e acolhedores para vocês, e muito formativos também. E que vocês usem todos esses conhecimentos para promover, para produzir, para transformar o mundo, né? Para transformar a realidade de vocês, para transformar a realidade de outras pessoas, para viver, né? E que em breve a gente espera também estar podendo fazer esse acolhimento de uma forma presencial, com tudo que vocês merecem, né? De festa, de atividade acadêmica presencial, de reunião que dura até as 4 da manhã. E não, isso não rola, não. Mas rola sim. Tá. Mas que a gente possa se divertir, que vocês se encontrem na geografia. Eu acho que o grande desejo é isso, assim. Então, depois de falar tanto, né, que eu também gosto de falar um pouco, aí passo a palavra para os 2 professores fazerem considerações finais. E é isso, gente. Obrigada. Bom, agradeço ao Cagel, né, pelo convite e organização. Acho que essa semana de recepção é fundamental, gente. Ainda mais no momento que nós estamos passando, né, para vocês terem esse primeiro contato com os professores, né, os docentes, mas também com os próprios colegas, né. Creio que aos poucos vocês vão se conhecendo aos poucos, né. Espero que ano que vem, inclusive, nós possamos finalmente estar o presencial, efetivamente, não só o híbrido, né, mas o presencial como um todo. E eu vou usar esse tempo rapidamente, só um outro item, Gabi, esqueci de falar que o ônibus também quebra às vezes, tá? Pode acontecer perrengues e fazem parte, tá, do campo, das atividades práticas, se preparem. O ônibus, a gente às vezes se quebra. A gente que se quebra também é normal, acontece, gente. Eu vou usar esse tempo para dar um recado meio que pessoal, na verdade, da disciplina Interações e Dinâmicas Geográficas, que começa segunda-feira, tá? Não sei se todo mundo recebeu o e-mail, eu vou reenviar um e-mail domingo, depois com links, com acessos, para vocês terem acesso ao Microsoft Teams, né? Para que vocês já vão aprendendo, usem para se ambientar esse tempo. E segunda-feira nós teremos aula, né? Obviamente que o noturno é às 19 horas, o matutino seria às 9 horas, sempre síncrona, tá? Quando é marcado síncrona, é aula de manhã e à noite, né? Cada um com a sua turma, para não ter essa confusão. E é isso. Então, gente, quem ainda não se vacinou, se vacine. Vamos acabar logo com essa questão e tentar resolver o quanto antes a nossa situação, não só de curso em si de geografia, mas como um país como um todo, né? Embora a gente não tenha apoio em todos os lados, a gente sabe que aos poucos a situação pode se melhorando. Fora tudo isso, gente, muito obrigado pelo primeiro contato. Nós vamos, obviamente, ter esse contato agora aos poucos nas disciplinas, mas a qualquer momento eu vou estar à disposição, vocês já têm meu e-mail, podem entrar em contato também, se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu vou estar super a fim de responder,
Como a gente não tem essa possibilidade de estar na nossa sala, estar no departamento, estar na universidade, vocês irem lá conversar, eu fico super aberto, assim como os demais docentes, a receber e-mails, contatos, mensagens, para a gente ir conversando, e durante a disciplina também. Tentem participar o máximo possível e aproveitar o que a universidade traz para nós, né? Um abraço e é isso. Acho que é isso mesmo. Acho que Pedro deu esse acolhimento também. Eu faço as palavras dele minhas também. Grande abraço para todo mundo. Eu tive prazerzão assim de estar aqui. Obrigadão pelo convite. Logo, logo a gente vai se conhecendo nas disciplinas e no presencial também. Espero que ano que vem. Eu não sou muito rápido respondendo e-mail, já aviso. Eu também super aberto, me mandem e-mail, mas não sou rápido, eu sou lento, sou devagar assim na comunicação. Mas isso, pode qualquer dúvida ou qualquer coisa, eu vou deixar também aqui o e-mail agora no chat. Podem entrar em contato. Desejo a todos assim um percurso, seja na geografia, ou seja, se vocês mudam de curso, tá? Um percurso dentro da universidade bem formativo e bem que faça de vocês assim pessoas que defendam, lutem a favor da universidade pública gratuita de qualidade, não? Que nem sempre está garantida. Então, que vocês consigam ser pessoas que aproveitem tanto a universidade, que vocês consigam, através do seu conhecimento, do seu lugar, assim, que vocês ocupem e tal, que sejam defensores desse espaço que está cheio de problemas, cheio também de contradições, cheio de coisas que não funcionam bem e tal, mas que acho que também um lugar onde a gente consegue aprender junto, conhecer, se descobrir e fazer muitas coisas que em outros lugares é muitíssimo mais complicado, não? Então, é isso. Acho que a minha mensagem final é pela manutenção da universidade pública, gratuita, de qualidade, também na pós-pandemia, não? Que a gente brigue por isso. E insistir nesse recadinho, ficou uma vergonha imensa, não queria fazer dessa maneira tão violenta, assim, falar, não, quem esteja interessado na bolsa, por favor, fique aí, mas foi uma situação que realmente foi hoje que temos que mandar a questão da papelada para as bolsas, e hoje que eu recebi um comunicado com um dos bolsistas que não poderiam, para um pouquinho, mudou, com um dos bolsistas que não poderia continuar. Então, se alguém tem interesse, eu vou coloquei no chat aqui uma sala, até para já não aproveitar também na sala do Cageu, já me parece muita coisa, assim, muito aproveitamento. Então, se alguém quiser conversar sobre o projeto, sobre essa possibilidade de bolsa, eu vou estar nessa sala a partir de agora, e se alguém não tiver como conversar, ou quiser conversar de outra coisa em algum momento, não com total rapidez, mas com certeza eu vou responder nesse e-mail aí. Muito obrigado, muita sorte, e estamos juntos aí para construir esse espaço de formação. Obrigadão. Obrigada, professor. Então é isso, gente. Não esqueçam da mesa do Labogel amanhã, às 15 horas. Participem da atividade. E, por hora, boa noite. Participem ali entrem no chat, conversem, porque o projeto é muito legal. E é isso, gente. Boa noite. E obrigado pela presença de todo mundo. Beijo.